Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, né? Se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, né? E se você quiser fazer uma parceria ajudando esse canal, né? Por favor, quer ajudar? Quer? Então faça isso através do Pix, tá? robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ok? Então, nós terminamos o vídeo anterior falando precisamente sobre como o sistema cosmológico do Demiurgo foi feito. Tá? Então, nós sabemos que é um esterema, portanto, é uma deficiência, é uma insuficiência, é um sistema defeituoso, né? Ok? Então, portanto, o cosmos do Demiurgo tem um limite, que os gnósticos da escola valentiniana chamavam de Horus, outras escolas chamavam de Crux, né? Ou a cruz. Então, a gente já percebeu que é um sistema completamente, tá? Holográfico, é um sistema de simulação, e a Terra, que é a parte caída da Sofia, a parte caída da Sofia, não é a Sofia, tá? Que era chamada de Gaia pelos gregos, por isso que tinha o termo Pangeia, né, que quer dizer Pangaia, né, que era a Terra quando não tinha continentes, ela era um só continente, né? Então, aí tinha a Pangeia, né? Ok? E então, pessoal, a gente sabe hoje, né, que a Terra é um sistema, ok? Diríamos assim, orgânico. No entanto, nós não podemos confundir o sistema Terra, ou propriamente a Terra, como espaço geográfico, com a Sofia luminosa, a Sofia que está no oitavo céu, ok? Isso é importante a gente entender, tá? E agora nós vamos passar a fazer uma análise. Dado que tudo isso é um esterema, né? O que foi que Cristo veio fazer na Terra? Vocês estão entendendo? Então, qual é a missão de Jesus? Ok? Como Jesus veio parar nesse mundo e como ele, sendo um semideus, um supra-humano, um aeon, qual a missão que ele teve aqui na Terra, tá? Para fazer com que as pessoas entendessem que a única forma que temos para sair desse simulador, dessa matrix, desse esterema, é, né, a gente poder, diríamos assim, fugirmos desse padrão que está sendo estabelecido, não é? Ok? Beleza? Então nós vamos ler um texto, vamos refletir, eu vou contextualizar,
eu vou refutar algumas coisas que são importantes refutar, né? Porque senão a, eu não seria eu se eu não refutasse o que vai ser lido. Tá? A gente aqui tem uma missão também. Né? Eu tenho a missão de ser honesto intelectualmente, com o que eu penso. Isso não significa que você não deve pensar outra coisa, pelo contrário. Você depois tira suas próprias conclusões, porque isso é importante também, certo? Você não está nesse canal aqui para não pensar, você está nesse canal ao contrário, para desenvolver exatamente a sua capacidade de especular, de raciocinar, de criar teorias, etc. Ok? Muito bem, vamos lá. Então, o texto diz o seguinte, tá? Agora, os deuses fizeram uma escolha importante, um ato de intervenção. Bem, a gente já vai parar aqui, né? Então você já entende o seguinte: a herdade já tinha sido feita, né? Já estava aqui tudo, o azedo já tinha acontecido, né? Certo? A Sofia estava aqui, a Sofia luminosa estava aqui no oitavo céu, aqui estava o pleroma, ok? Certo? E os aeons, muito bem, né? Certo? Os antropos, estava tudo aqui. Eles poderiam ter dito assim, os aeons poderiam ter dito, bem, bora ficar quieto na nossa, deixa isso para lá, esse pessoal está tudo lascado mesmo. Não tem o que muito fazer, bora aguardar o processo, né? Vamos ver em que dá. Não, eles resolveram tomar uma decisão. Eles resolveram fazer uma intervenção, certo? Então, veja, quando acontece uma cidade atacada por um vírus, o que é que eles fazem logo? A intervenção é fazer cercar aquela cidade, para que ninguém entre e ninguém saia, ok? Aqui, né? Então eles confinam as pessoas para o quê? Para evitar que o vírus se propague, certo? Então, alguém está com uma infecção hospitalar, o que é que eles fazem? Isolamento daquela pessoa. Todos que vão lá visitar aquela pessoa têm que entrar com máscara, com roupas adequadas para que essa bactéria hospitalar não seja transmitida para a pessoa, correto? Tá? Então, quando eles olharam a Terra e viram o que o Demiurgo havia feito, bem, a Sofia, ela pediu, né, socorro para o Pleroma. Ela realmente foi elevada até o oitavo céu. Tá? Ela não voltou para o Pleroma. Ela ficou numa região. Tá? As portas do Pleroma, uma região que está ali intermédia, que é chamado pelos gnósticos de paraíso. Tá? Então, você já vai começar a perceber o seguinte: é preciso fazer uma intervenção. É preciso fazer. Eles poderiam ter isolado a gente, tá? Após o erro da Sofia, do Demiurgo, a criação do Demiurgo, que é o Demiurgo por si próprio é, é um esterema, por quê? Porque ele também é uma deficiência, ele também é uma insuficiência. Então ele passou isso, né? É como um vírus, ele passou esse vírus a nós. Né?
Então era preciso tomar uma atitude em relação agora ao cosmos do Demiurgo. Então era preciso isolar esse cosmos, tá? E por isso eles criaram o Horus, o limite, porque eles diziam, não vamos mais permitir que algo, né, saia daqui e muito mais que entre aqui. Dado que, por exemplo, vamos supor que né, o John Lambilage, para fazer essa assimilação, para explicar isso, ele usa o exemplo da galáxia, né? Certo? Então, vamos pegar aqui, de novo aqui, eu vou apagar aqui, gente. Então, eu vou voltar a fazer aquela imagem que o John Lambilage gosta muito, só para efeito de compreensão, tá? Eu não acredito nisso, mas todo caso, né, meu irmão? A gente então aqui tem uma galáxia, tá? Aqui é o núcleo da galáxia. Eu vou fazer um outro círculo aqui. Então esse núcleo aqui da galáxia, ele é chamado pelo John Lambilage, eu vou usar só como um exemplo, ele é chamado como pleroma, tá? Certo? Então, vamos supor que isso seja o pleroma de fato. Imagina, Taça. Vamos acreditar que isso aqui seja verdade, a ideia do John Lambilage. No entanto, a Sofia saiu daqui, né? E ela não saiu só do pleroma, ela saiu, criou um impacto numa região, tá? Fora daqui, certo? Isso aqui é a queda de Sofia. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que eles começaram a entender era que eles precisavam isolar aquele lugar. Então, portanto, esse lugar, tá? Que do nosso sistema, que seria uma espécie de cosmos aqui, né? Aqui, ó. Ele teria que ser isolado. Vamos imaginar assim. Só quero que você crie elementos de imagem, porque senão você não vai conseguir compreender a realidade, tá? Então aqui vamos supor que aqui está a Terra, bem aqui no centro desse, tá? Mas tem os outros planetas todos em volta. Aqui está um cosmos, cosmos do Demiurgo, tá? Vamos supor aí. Muito bem. Então, o que é que acontece, minha gente? A primeira coisa que eles poderiam ter feito é: vamos isolar lá, tá? Botar em quarentena e depois a gente vê o que vai fazer. Ou então vamos destruir logo essa porcaria aí, porque não vai dar certo. Não, mas eles não pensaram assim. Por que eles não pensaram assim? Porque eles viram que os humanos tinham partes, os antropos, tá? Tem antropos aqui, tem antropos aqui. Eles viram que existia nos humanos partes deles. Então eles precisavam, eles não podiam sacrificar os humanos por causa do erro, do esterema, da deficiência. Então teria que haver alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? Tá? Qual intervenção nós vamos fazer? É isso que nós vamos ver agora. Tá? Muito bem. Aí, aqui, ó, eu vou dar uma aumentadinha aqui. Vou ver se eu consigo dar uma aumentadinha. Aqui, ó. Vamos aqui. Isso. Seu Robson, siga em frente, que nós estamos animados. Queremos saber o que é que vai acontecer conosco. Né? O Aeon Christus, prestem bem atenção, tá? Recebeu uma missão especial
da companhia dos aeons no pleroma. Então você vai ver que há dentre os aeons, tem um chamado Cristo, tá? Que eles disseram, bem, quem vai fazer alguma coisa? E não, eles não fizeram assim, essa pergunta democrática. Eles se reuniram e disseram, você, tá? Você vai para uma missão. Veja, bem aqui. Aí eu vou mostrar para vocês algo interessante aqui, ó. Vou pegar aqui e vou subir aqui, ó. Tá bem aqui, ó, o Aeon Jesus. Esse aqui é o limite, tá, gente? Chamado de Crox. Também é chamado de Horus, tá? Tá bem aqui o Horus, ó. Horus, aqui, ó. E ele foi criado por quem? Pelo Bitos e pela Sige, isto é, pelo Bitos e Barbelu. Então, esses aqui são os pais primordiais, ok? Então, eles foram criados, ele foi criado exatamente para evitar que estes aeons aqui, né, certo, fossem jogados, saíssem de lá, né? Então, tinha a mente e a verdade aqui. Eles deram origem a dois aeons, o Espírito e o Cristo. Ok? Isso aqui é uma visão valentiniana, meus queridãos. Tá certo? Então, Cristo e Pneuma. Tio Robson. Fala. É verdade que o Cristo, né, é o mesmo Jesus? Não será, porque Jesus está bem aqui, ó, e ele é chamado de um aeon também. Ok? Nós vamos entender isso no decorrer da leitura. Aí você vai entender por que se havia uma deficiência, alguém teria que vir curar essa deficiência. Por isso que a palavra soter não quer dizer salvação, mas sim cura. Tá? Vamos lá. Então, vamos aqui. Então, o Aeon Cristo recebeu uma missão especial da Companhia dos Aeons no Pleroma. Partir do núcleo galáctico e descer ao mundo emergente, onde Sofia agora reside, na imanência material, ok? Dominada pela vida que brota do seu corpo. Esta descida é a intercessão crística. Então, vamos lá. Quem é que é determinado fazer? Vamos lembrar que eu já expliquei isso, tá? Não, aqui, né? Bem aqui, ó. Então, tem o autogênero, né? O autogênero, gente, que é o filho, ele não pode sair daqui, tá? Então ele gerou, tá? O Logos, ele gerou não, ele emanou o Logos, que emanou o Cristo, que emanou o Soter, que emanou o Soter, que emanou o Emanuel, que emanou o Joshua. Ok? Então você vê que isso são emanações. Então quem é que vem? O escritor está dizendo que esse ser aqui, o Cristo, é mandado pelos aeons a sair daqui e vir para cá, para a Terra. Porque tem algo que ele precisa fazer. Veja, a contraparte de Cristo não é a Sofia, e nem a Sofia é o Cristo. Está dando para entender?
Então era preciso que se curasse a deficiência, mas para haver uma cura da deficiência era preciso a descida de alguém. Porque assim como a Sofia desceu, era preciso descer também a terra. Certo? Também você vai entender por que razão a história vai dar muita ênfase a Madalena mais Joshua. Você sabe por que que isso aqui vai ser uma discussão, gerou uma discussão muito grande durante muito tempo? Porque alguns gnósticos viam Madalena como sendo, tá, a contraparte do Joshua. Portanto, a Madalena seria a Sofia caída. Ok? Então, o que seria a Madalena? A Sofia caída. Não é a Sofia luminosa, tá? É aquela parte da Sofia que ficou aqui, né? Certo? Tá? Aqui. Então, seria ela mais Jesus. Então, prestem atenção que a Sofia, ela é chamada de pronicos. Esse termo, pessoal, queria denotar um ser com um desejo meio que libidinoso. Tá? Então, quando a Sofia criou o impacto, o que é que acontece? A Sofia, certo? Se parte. É como se houvesse, ela tivesse partido em duas partes. Uma parte veio a se tornar a Terra, segundo a visão de alguns. Outros entendem que a Sofia veio e acabou se tornando um ser aqui na Terra, por isso que vão identificar a Sofia com a Madalena. Tá? Então preste atenção que há uma história nos evangelhos que é aquela história em que Jesus encontra uma mulher que lá vem se trazendo, o pessoal vem trazendo ela para apedrejar, né? Porque precisava sacrificar ela, que ela foi pega em adultério. A Sofia era entendida muitas vezes como adúltera, né? Por isso que às vezes ela era chamada de pronicos, né? Então, muito bem. Quando Jesus encontra com esse pessoal, a mulher está jogada no chão, né? Então Jesus se abaixa. Presta atenção que o termo lá, Jesus se acoca, se vai até o chão para olhar para aquela mulher. Entendeu? E a história diz que depois Jesus perdoa ela e ele diz para ela, vai e não erre mais. Né? Certo? Tudo bem. Essa história é um vislumbre do que o Cristo veio fazer na Terra. Exatamente, ele veio resgatar os pedaços da Sofia caída. Portanto, ele veio resgatar no sentido de orientar, tirar da ignorância, curar a deficiência, tá? A insuficiência, o defeito. Ele precisava reparar. Então Jesus veio fazer a reparação nesse sentido, certo? E não essa salvação aí que pregam por aí, não. Ele veio chamar as pessoas a saírem da ignorância.
e dizer para eles, olha, vocês têm dentro de vocês a parte divina, a centelha divina, vocês têm o espírito, que é parte do pleroma, portanto vocês não são daqui, vocês precisam entender isso para vocês voltarem a casa. Mas se vocês não se converterem, não ampliarem a visão de vocês, a consciência de vocês não for amplificada, vocês não entenderão isso e ficarão retidos aqui. Ok? Prestaram atenção na história? Né? Então, a intervenção do pleroma se dá através. Então, não tem essa história de que não fizeram nada, deixaram tudo acontecer, esse Deus do pleroma também. Não, não, eles fizeram intervenção, queridão, queridinho. Então, agora, se você não quer sair, é problema seu. Não vá culpar Deus. Não vá culpar o pleroma. Não vá culpar o pai incógnito. Culpe-se a você mesmo. Tá? Porque a intervenção foi feita. Então não fique lá. Jesus aqui não veio salvar você. Jesus veio curar você de uma deficiência e dizer para você, bem, agora curado, você tem que, né? Vamos lá, meu filho. Faça a sua parte, queridão. Então, as pessoas ficam todo o tempo com esse discurso meio que sabe, eu tenho que depender do outro para que eu volte para o pleroma. Daí você cai no engano, você cai nas armadilhas religiosas, tá? Você vai nesse ritmo aí, né? Então vamos seguir aqui para a gente entender mais um pouquinho, né? Certo? Então essa descida do Cristo é chamado de intercessão crística. Tá? É uma rara exceção um éon partir do núcleo galáctico. Então vejam bem, não, eles não costumam sair de lá. Tá? E exteriorizar-se dentro de um mundo em progresso. Então preste atenção, cada palavra aqui você vai entender, e eu vou refutar algumas coisas aqui, mas na grande maioria eu vou concordar, mas vou dar exemplos também. Tá? Então, o que ele está falando para a gente aqui, pessoal? Os aeões, por isso que tem gente que diz assim, mas por que eles não vêm aqui na Terra? Não, amigão, amiguinho, presta atenção. Os aeões raramente saem de lá. Tá? Vai ter ainda uma saída de um aeon. Eu não vou entrar agora em detalhe. Ele vem para o quê? Porque Jesus não deu conta de fazer? Não, calma aí, relaxa. Não se precipite. Não criemos pânico. Né? Então, não é não é comum isso, os aeões saírem de lá e virem virem aqui à Terra, a esse cosmo deficiente. Não, não é. Tudo que a gente vê por aí de extraterrestre, de alien, não são os aeões, são seres do, do conglomerado do demiurgo. Ok? Certo? Então, veja, você vai entender um pouquinho essa questão aí, que vai aparentar que é um pouco místico, né? Não, mas veja, como é que esse Jesus vinha descer aqui na Terra? Hum? Essa descida de Jesus, como é que ela é? Né? Veja, existiu na história um, tá? Um, ele é considerado gnóstico, mas ele
em última análise, não era propriamente um gnóstico, tá? O Marcion de Sinop. Então, o Marcion de Sinop disse, bem, como é que eu vou descrever a descida de Jesus? Então, eu vou pegar aqui uma coisa, tá? Lá na carta aos Filipenses, tio Robson, por favor, leia para nós a carta aos Filipenses, porque nós queremos entender, tio Robson, esse negócio aí, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Essa é a nossa tentativa, né, irmão? Às vezes a gente consegue, nem sempre a gente consegue, tá? Mas vamos lá. É. Diz assim, capítulo 2, versículo, tá? Versículo 6. O qual, sendo em forma de Elohim, não considerou como usurpação ser igual a Elohim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo feito semelhante aos homens. Então, a palavra aqui é semelhante, não é igual. Portanto, ele não era igual a nós. Ele era semelhante a nós. É muito diferente. A palavra semelhança e igual tem conotações completamente diferentes, pessoal. Tá? Então, quando você disser assim, o meu filho é semelhante ao filho da fulana, você está dizendo que, ok, uma semelhança não é que ele é igual ao filho da fulana, não é igual. Tá? Então, ele sendo, né, tornou-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, morte de execução. Pelo que o Elohim o exaltou supramente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Yeshua se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, isso aqui é o que diz esta Bíblia, tá? Vamos pegar outra. Tio Robson, tem outro texto bíblico aí, tio Robson? Nós vamos pegar o mesmo texto agora na Bíblia de Jerusalém, tá? Quero ver aqui como é que está aqui. Ok? Vamos lá. Tá? Tio Robson, vamos ouvir essa descida do Cristo, né? Como é que isso ocorreu? Então vamos lá. Vamos lá, capítulo 2, versículo 6, tá certo? Então ele diz assim: E estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, tá? Um Deus em minúsculo, mas se despojou, quer dizer, se esvaziou, tá? Tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em seu aspecto como um homem, tá? Como um humano, o certo seria isso, tá? Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte e morte sobre a cruz. Então, aqui está sendo falado sobre a descida de Jesus, gente, tá? E aí eu vou me permitir pegar o outro texto, que eu quero que a gente entenda como é que, mas aqui são só os evangelhos. João, deixa eu ver aqui se aqui está os 4 evangelhos. Ok, bem, tá? Vamos ficar com esses aqui, depois né? Vamos ficar com esses textos aqui. Então tá, senão eu vou ter que desarrumar um bocado de coisa aqui.
Então, vocês já entenderam que o Marcion de Sinop usou esse texto para descrever que Jesus, ele desce do céu, ele passa pelas esferas aeônicas, tá? Arcônticas, quer dizer, ele passa pelas esferas arcônticas, certo? E chega à Terra, já em forma adulta, e vai até a sinagoga de Cafarnaum. Tanto que o evangelho do Marcion de Sinop vai descrever exatamente isso, tá? Essa descida. Então, portanto, para Marcion de Sinop, Jesus tinha um corpo aparente, ele aparentava ser humano, mas não era humano. Ele era um alienígena, ok? Então, a descida dele até aqui, provavelmente, segundo essa visão de Marcion, teria acontecido, claro, não por um poder místico, mas provavelmente por uma nave que o trouxe aqui. Nossa, tu tá enlouquecendo, tio Robson. Não, eu estou interpretando o que Marcion diz, certo? No entanto, essa ideia de Marcion não foi muito abraçada. Como ele era um doceta, e aí eu não vou explicar aqui o que é docetismo, procure que você vai entender, os outros resolveram abraçar, os gnósticos resolveram abraçar a ideia de que Cristo veio e se encarnou, quer dizer, se tornou uma carne humana, tá? Porque, segundo eles, ele precisava curar a deficiência, tá? Então, se ele queria curar o estereoma, ele teria que assumir essa natureza, né? Eu quero que vocês percebam a sutileza dessas coisas, pessoal, porque a gente foi ensinado lá, tá? E, que Jesus desceu do céu, né? Assumiu a nossa humanidade no seio da Virgem Maria, e papapá, parará. Ok, eu concordo com algumas coisas. Agora vamos entender o seguinte. A visão de Marcion não é de toda de se desprezar, mas, no entanto, veja, quando Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, vejam que a história contada pelos evangelhos apócrifos se diz que Maria também nasceu por uma intervenção de fora. Ok? Uma intervenção de fora. Ela não podia, a mãe dela não podia, a Ana não podia ter filhos. E ela resolve, um ser aparece para ela e diz que ela vai ter uma filha. Tá? E acontece exatamente isso, né? Depois esta garota é colocada no templo para servir ao templo. E quando ela completou a idade de moça, com a capacidade reprodutiva, ela foi entregue ao José. José já tinha tido uma mulher, tinha perdido, a mulher tinha morrido, e Maria passa a ser dele. Tá? Ele já era mais velho que Maria. Ok? Tanto que vai se falar muito pouco sobre José, né? Porque ele simplesmente desaparece da história, né? Aí, bem, quando Jesus nasce, aí nasce de Maria por quê? Ela tinha que ter uma linhagem, gente. Ela tinha que ter algo. Não estou aqui divinizando Maria, não. Estou aqui dizendo que ela precisava ter algo de especial para que o Aeon Jesus chegasse à Terra, porque senão, ok? Aí quando você pega o texto de Lucas em que o anjo anuncia para Maria, aí a coisa fica um pouquinho assim, como é que
nós vamos entender, ok? Eu não vou entrar ainda agora nessa coisa, vou deixar para os próximos vídeos, porque, gente, nós vamos falar muito sobre isso e eu vou colocar um ponto de vista que pode ser polêmico, mas é aquilo que eu acredito hoje. Não estou dizendo para você acreditar, eu estou dizendo que eu acredito. Não sei se você pode acreditar no que você quiser, porque isso não é questão de crença que nós estamos discutindo aqui, ok? Então vamos lá. Então, vamos aqui colocar aqui, certo? Certo? Aqui. É uma exceção um éon partir do núcleo galáctico exteriorizar-se dentro de um mundo em progresso. Tá? Então, portanto, um mundo que está em processo de evolução, eles não costumam fazer intervenção. Tá, ok? No mito, aí ele vai contar um pouco do mito hindu. Veja que ele vai fazer comparação, apesar de que eu acho que, às vezes, essa confusão de misturar as coisas acaba criando algumas situações. Mas vamos lá, eu discordo, mas vou ler para vocês, certo? No mito hindu, as divindades que intercedem dessa maneira no mundo material são chamadas de avataras. O problema é que esse o grande problema que nós vamos ter, né, ao longo da história. É tentar comparar a história de Jesus com a história do hinduísmo, com a história do budismo, com a história... Aí, meu irmão, desculpa, isso vira uma azargada. Eu não entro nessa vibe. Desculpa que... Porque ou eu entendo a gnose como ela tem que ser entendida, ou eu vou cair nessa de tentar fazer mistura. Eu não tenho explicação para tal coisa, então eu vou comparar com a tal história para ver se eu consigo explicar. Não, peraí. Se não tem, não tem. Agora, não invente uma coisa que vai deixar as pessoas mais confusas do que propriamente explicar. Tá? Então, ele está usando aqui a ideia dos hindus de avatar, né? Né? A New Age, a Nova Era, chama muito Jesus de avatar, o avatar Jesus. Eu não acho isso correto. Jesus não é um droga, meu Deus do céu. Não é avatar nenhum. Será possível que não tenha uma pessoa de bom senso que acabe com esse negócio de chamar? Vejam que eu já estou refutando essa porcaria. Tá? Que aí é comparar Jesus igual a Buda, igual a não sei quem, a Krishna, né? Inclusive eu cheguei a conhecer um canal que era Jesus Krishna, que confundia Jesus com Krishna. Porque Jesus também, a história do Krishna, também ele nasceu de uma virgem, porque não sei o que, Eu não quero saber disso, pessoal. Eu quero saber o que os gnósticos falaram. Eu não estou interessado em saber o que o hindu falou, o que o Buda falou. Pelo amor de Deus. Né? Então eu não entro nessa vibe, não aceito isso de jeito nenhum. Eu sou radical nessa parte. Tá? Então, Jesus não era porcaria nenhuma de avatar. Né? Então, e aí ele complementa aqui, né? Descida avatar. Nossa. Sofia mergulhou no pleroma por uma impetuosidade impulsionada pela antimese. Entimese. Desejo divino. Mas o Aeon Cristo, veja que ele está dizendo que o Aeon Cristo, tá? O Aeon Cristo o faz através da enóia, quer dizer, através da intencionalidade, da intenção divina, apoiado pela intenção de todo o pleroma. Cristo realizou uma intercessão especial. Tá? Então vamos ler a parafrase de Irineu. Irineu foi aquele que refutou os gnósticos. Então ele vai dizer o que é que os gnósticos diziam, pensavam, falavam, escreviam. Tá? Então vamos lá. O Cristo que morava no alto teve pena da irmã Aeon. Então, portanto, lembram que num vídeo passado, né, eu falei, cara, eu vou até para cá porque
chamar a tela aqui toda, porque senão ninguém... Eu falei num vídeo passado que... Tá, deixa eu apagar bem aqui. Nossa, eu acho que dar aula de gnose é mais complicado do que dar aula de física quântica, tá? Certo? Então bora lá. O Bythus, tá? O Bythus era chamado de primeiro Anthropos, ok? Primeiro humano, tá? O Autogene, que é o filho, tá? Era chamado de segundo Anthropo. Esses dois aqui, pessoal, eles vão lançar sua luz sobre o Espírito Santo, tá? Ou, se vocês quiserem entender, a Barbelô. Barbelô. Ok? Certo? Eles lançam sua luz sobre o Espírito Santo, ou aqui o né? Espírito Santo, certo? E do Espírito Santo nasce dois seres. Quais são os seres? O Cristo, certo? E Sofia, certo? Eu já mostrei, já falei isso em vídeo aqui. Então, eu não vou aprofundar, porque já tem vídeo falando isso aí. Inclusive, eu uso um slide mostrando exatamente que o Espírito Santo, que é a mãe, tá? Ela gera aqui, ó, o Cristo e a Sofia, que são irmãos, segundo a visão, tá, de uma escola agnóstica, certo? Mas quem era a contraparte de Cristo? A contraparte de Cristo se chamava Espírito. Ok? Então, a contraparte e o da Sofia, a contraparte era o Teletos. Tá? Ok? Então, para a gente entender por que o Cristo é chamado de irmão da Sofia, segundo uma visão de algumas escolas gnósticas, e em outras escolas ele é chamado de contraparte da Sofia. No entanto, Valentim diz claramente que a contraparte da Sofia é Teletos, não é Cristo, porque a contraparte de Cristo é o pneuma. Ok? Tudo bem. Vamos lá, né? Estou tentando explicar quase que o inexplicável. Eu não sei como tem gente que diz assim, eu não entende nada que o professor falou. Claro que, meu irmão, você é convidado a raciocinar, né, querido? Tá? Vamos lá. Então, por isso ele vai usar esse aspecto aqui, tá? Então ele vai dizer assim, o Cristo morava no alto, teve pena da sua irmã, tá? A Eon, e tendo-se estendido através do além, do Stauros, o limite do pleroma, ou do Horus, né? Porque isso também é chamado de Stauros também, tá? Stauros ou Horus, tá? Transmitiu uma figura a Sofia, mas apenas como uma substância respeitada, não de modo a transmitir inteligência. O Cristo transmitiu a Sofia a forma de inteligência respeitada e trouxe cura para as suas paixões, tá? Separando-se dela, mas não a ponto de expulsá-la completamente de sua mente. Então ele está dizendo que ele veio resgatar a irmã dele, a Sofia. Tá ok? Então ele veio aqui para curar ela dos desejos desordenados. Então, por quê? Porque estava a parte dela aqui.
né? Tem uma parte da Sofia aqui na Terra, tá? A Sofia chamada Arcamote, ou Sofia Rockman, né? Ou a Rockman, ok? Então, vamos lá. Então, você está vendo que esse documento que eu acabei de ler aqui é contra as heresias. Então, ele está dizendo, olha, o Cristo veio aqui, né? Veio curar essas paixões desordenadas da Sofia. Então, da agorinha eu falei sobre a questão de Pronicos, né? Vamos lá. Esta breve descrição é surpreendentemente detalhada, sugerindo que nuances típicas de gênio visionário gnóstico é improvável de ter sido inventado por Irineu, que se opôs fortemente à criação dos mitos pagãos. Tá certo? Se esta passagem for confiável, sugere que os gnósticos tinham algumas ideias bastante precisas sobre o que aconteceu nesta fantástica missão de resgate efetuada pelos deuses prelômicos. A intenção do Aeon descendente pode ser parafraseada desta forma: o Cristo, tá, agindo em pleno respeito pelos poderes de Sofia, ajudou-a a formalizar os processos vitais que se desenrolavam no seu mundo e curou a dor das suas paixões, separando-as delas, mas não tanto que ela não pudesse lembrar-las se quisesse. Tá? Formalizar é configurar, e configurar são as mesmas coisas. Na linguagem informática, diz-se que é formatar. Então você vai formatar o teu computador, tá? Em vez de formalizar. Então a palavra formatar é mais adequada. Nos estágios iniciais da sua metamorfose terrena, Sofia teve um problema de formatação. A formatação foi corrompida, porque é um esterema, ok? Porque é uma deficiência com as forças vitais que brotavam do seu corpo. A intercessão empreendida pelo Aeon Cristo pretendia devolver a prometia resolver este problema. Então, se tinha um vírus corrompendo a formatação do computador, Jesus é um antivírus. Portanto, ele vem para corrigir a formatação. Veja que a gente já está usando uma linguagem, pessoal, que não é difícil das pessoas entenderem. Ele não veio aqui simplesmente eu vou salvar os humanos, salvação pela fé, né? Fé, sola fide, sola gratia. Ele não veio aqui salvar as pessoas pela fé e pela graça. Basta dizer eu aceito Jesus como Senhor e Salvador e está tudo kit. Não foi, não. Isso aí é paulino. São os paulinistas que acreditam nisso. Os gnósticos disseram não. Ele veio aqui corrigir o esterema, a deficiência, a insuficiência. Ele veio trazer aqui a gnose. Ele veio trazer aqui o conhecimento para tirar a ignorância da Sofia. Mas que Sofia? A Sofia que está em nós. Ok? Ele veio trazer aqui o conhecimento para que a gente desperte a Sofia que está em nós. O poder sofiônico. O poder pleromático e aeônico. Certo? Porque é evidentemente que Jesus não veio aqui resgatar o planeta. Certo? Ainda que essa deficiência que ele veio curar se estenda também ao planeta enquanto aspecto
geográfico, terreno, material. Tá? Mas a aplicação disso está muito mais ligada ao aspecto metafísico das coisas. Né? Então ele veio trazer uma nova formatação para ver se corrige o que foi corrompido pelo vírus, pelo esterema do demiurgo. Daí porque Jesus entrou em conflito com o demiurgo, né? Com o Jeová, com o Yaldabaoth, com o Javé bíblico. Tá? Não tinha jeito, não. Ele entrou em conflito porque ele exatamente veio dizer para o pessoal, olha, vocês têm uma origem divina, vocês vieram de outro canto, e, portanto, ao acreditarem que vocês são daqui, vocês estão ficando cada vez massificados e enganados pelo sistema. Então acordem, despertem. Então é por isso que esse resgate da Sofia não é o resgate de um planeta, é o resgate de pessoas vivas. Eu e você, que estamos vivendo nesse extremo, tá certo? Então Jesus veio aqui quebrar a ignorância, trazer a verdade, né? E conhecereis a verdade vos libertará, se aplica à ignorância. Tá? A verdade não é o oposto da mentira, é o oposto da ignorância. Então, a vinda de Jesus para cá, seja interpretado do modo como comumente se interpreta, que ele veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, ou seja interpretado da forma que o Marcion de Sinop fez, em que ele chega à Terra como já adulto, tá? E que tinha apenas um corpo aparente, não um corpo real, humano, porque ele interpreta exatamente o texto de Filipenses de modo diferente, ok? Então, isso aqui que é importante a gente entender. Seja de um modo ou de outro, ele veio para assumir, para corrigir a formatação. Tá? Ok? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, que isso aqui é importante, muito importante mesmo. Né? Nos estágios iniciais da sua metamorfose terrena, a Sofia teve um problema de formatação, né? Certo? Muitas das formas que ela... Deixa eu baixar aqui, vamos lá. Muitas das formas de vida pululam na biosfera já tinham criado raízes e adquirido seu próprio poder, de modo a serem autossuficientes. Aqui está a notável confirmação da autopoese na física terrestre, 1600 anos antes da teoria de Gaia ser concebida. A palavra grega para autopoese nos documentos de Nag Hammadi é autogênese, autogeração. Lembrou do autogênese que eu coloquei bem aqui agora? Da onde se originou o Cristo e tal, tá tudo aí? Então, presta atenção, né? O Aeon Cristo tentou trazer essas formas de vida para um conjunto mais orquestrado e harmonioso. Tá? Então, prestem bem atenção aqui. Né? Tendo, aqui é um texto contra as heresias, né? Diz, tendo Cristo, tudo o Cristo pôde fazer foi separar essas formas de vida e distingui-las, cada uma por cada, e depois restaurá-las e condensá-las, de modo a transmutá-las mais completamente das suas paixões em organismos independentes. Ele, então, através deste processo, conferiu-lhes uma aptidão e uma natureza para se tornarem organismos corpóreos definidos. Então veja aqui só.
Eu vou pegar aqui essa parte muito interessante. Tá? Tudo o que Cristo pôde fazer foi separar as formas de vida, distingui-las, cada uma por cada, depois misturá-las e condensá-las, de modo a transmutá-las. Tá? Então veja só, a gente reduz a missão do Cristo a simplesmente aos humanos, mas não, ele veio porque, gente, ele precisava, o esterema não é só uma questão humana, é uma questão também dos animais, das plantas, e etc e tal. Ele precisava corrigir isso. Bem, mas você vai me perguntar, bem, se ele fez a formatação e corrigiu, por que é que ainda nós estamos vivendo nessa zorra? É exatamente o grande problema está não mais neles, está em nós. Esse é o grave problema de muitas pessoas, é atribuir aos outros uma tarefa que é dele. Então é muito fácil dizer, bem, Jesus veio, fez e acabou não resolveu nada, porque morreu, mataram, depois ressuscitou, foi-se embora e nós estamos continuando aqui na zerda. Né? Mas não é assim que funciona. Não é assim que o bonde. Né? Você precisa entender que alguém faz uma ação. É como um médico, ele vai e diz para você, olha, o teu diagnóstico é que você tem gordura no fígado. Então eu vou passar para você que você evite isso, aquilo, assado, cozido e tal, tal, tal. Bem, mas se você volta para sua casa e diz, eu não vou fazer isso aí. Eu vou seguir a minha cabeça. Bem, aí você piora. Pergunta, de quem é a responsabilidade? Então, quando é evidente que por que Jesus morreu, mataram Jesus? O Jeová matou. Porque Jesus veio para cá e disse, olha, quem está comandando tudo isso aqui é o demiurgo. Vocês precisam entender isso aqui. Ou vocês saem dessa porcalhada toda, ou vocês entendem isso, ou vocês vão ficar aqui retidos. Então a responsabilidade unicamente é sua. Se você quiser me seguir, siga. Tome sua cruz. Tá? E siga-me. Porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Agora, o Jesus Gnósticos fez muitos ensinos, né, que estão aí nesse livro belíssimo que eu já mostrei e pedi para muita gente comprar. Né? Até ganhei o meu de presente. Então, assim, não é somente a gente dizer, não tem a nossa parte. O problema dos humanos é que eles querem que simplesmente alguém de fora venha e faça tudo e todo mundo fique no bem bom. Aí, né? Não vai funcionar assim, certo? Em outras palavras, Cristo restaurou os limites cruciais para a simbiose de Gaia, auxiliando Sofia em uma atividade que ela mesma teria realizado, se pudesse. Tá? Esse foi o primeiro passo da intercessão. O segundo passo foi estabelecer para a descendência de Sofia uma aptidão, tá? E aí eu vou baixar aqui, porque realmente passar para cá. Uma aptidão e uma natureza para se tornarem organismos corpóreos definidos, isto é, a capacidade de funcionar autonomamente, cada um de acordo com seu plano evolutivo inato. Tá? Então, aqui eu subo para cá agora. Hoje, né, chamamos distinto o plano ou programa que dirige uma espécie no seu caminho, autônomo e específico da espécie. A intercessão crística proporcionou uma segurança para os planos biológicos das formas criadas na biosfera, a infinidade da vida animal. O Cristo Aeon apoiou a programação biológica
da progenie de Sofia. Mas isso, apoiou a programação biológica da progenie de Sofia, mas apenas como substância respeitada, não para transmitir. Então veja, o que ocorre? Veja que para os gnósticos, Jesus ele era a síntese do pleroma, porque ah, é como se eles todos reunidos dissessem assim: nós vamos estar contigo. Tá? Agora, entendam que ao chegar aqui na Terra, Jesus, ele seja nascido pela Maria, depois eu vou falar no outro vídeo algumas coisas mais sobre isso, calma, né? Ou da forma como Marcion de Sinop concebeu, eu quero dizer uma coisa para vocês interessante, tá? Porque quando Jesus se despede aqui na terra dos discípulos, ele diz: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, né? Eu vou mandar um ser parecido comigo, tá? Ele será o Espírito da verdade, tá? O Consolador, o Paráclito, para que esteja com vocês e para que ensine vocês todas as coisas. Quer dizer, o que ele está dizendo? Eu vou deixar para vocês um campo informativo, porque eu vou ter que voltar, e aí o campo informativo chamado espírito, pneuma, tá? Que é a minha contraparte, certo? Vai ficar com vocês. Outros escritos gnósticos dizem que o espírito, que os textos evangélicos do canon, né? Você pega lá, tá lá. E o Espírito levou Jesus para o deserto, e o Espírito trouxe Jesus do deserto, e o Espírito não sei o que, entendeu? Era a mãe de Jesus. O Espírito Santo seria a mãe de Jesus. Para Valentim, né? O Espírito é a contraparte dele, do Cristo. Então ele é a contraparte do Cristo, tá ok? Às vezes pode parecer meio confuso de entender essas coisas, mas não é, tá? Então Jesus estava aqui com a sua, não veio só, a sua contraparte também veio, acabou vindo também, né? Entendeu? Agora, Jesus tinha um corpo físico, né? Seja como a gente entenda assim, ou um corpo aparente como entendido pelos docéticos. E o espírito, no entanto, não tinha esse corpo, tá? Mas ele disse: eu vou, mas eu vou deixar aqui um consolador, eu vou embora. Tá? Inclusive, ele tem um texto que ele diz assim: porque disse que vou embora, vossos corações se entristeceram. Mas é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Ele vos conduzirá à verdade completa, porque ele é a minha contraparte, diríamos assim. Está lá no Evangelho de João. Então, quer dizer, qual é a missão desse espírito, desse Paráclito, desse advogado, desse da pneuma? É ser o campo de informativo da onda crística, do campo morfogenético que o Cristo deixou. Porque quando ele morre e ressuscita, ele cria um campo mórfico de informação que é o processo pelo qual nós temos que passar para haver a cura, a restauração, tá? Uma nova formatação da nossa vida. Então, essa formatação só vai acontecer na hora que você recebe o conhecimento, a gnose. Certo? Não entendi, tio Robson. Calma.
Nós já temos muitos vídeos para falar sobre isso. Então não se preocupe, o importante é que você entenda que Jesus veio com uma missão, e essa missão atinge não só os humanos, mas todos os seres que têm uma vida biológica. Ok? Muito bem. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tá bom? Não perca.